Boa noite. Esse é o nosso segundo culto, então, aqui na igreja. Ainda não estamos transmitindo ao vivo, mas é a nossa pretensão. Para isso a gente precisa de uma certa estrutura que ainda não temos, né? Vamos precisar de internet e outras coisas, a gente ainda não tem, mas nós estamos cultuando a Deus já pela segunda vez. Foi uma decisão muito difícil para o conselho tomar. Todos nós estamos assim, querendo que as coisas aconteçam, as duas ao mesmo tempo, né? Todo mundo quer voltar e todo mundo quer ver essa pandemia aí solucionada. Mas a gente entendeu, depois de orar, depois de discutir, que Deus tem nos chamado também para dar esse passo de fé. Afinal de contas, nunca foi fácil a vida de ninguém, de nenhum justo, de nenhum homem de Deus, mulher de Deus que habitou aqui na face da terra. Nunca teve um tempo fácil. Por essa razão, pensando nesse tempo que nós estamos vivendo, e por entender pela palavra de Deus que a única solução para que possamos vencer todo esse momento é a fé, é que eu escolhi falar com os irmãos, né, trazer uma série de mensagens que está baseada lá em Hebreus 11. Então hoje ainda nós vamos ter mais um momento em Hebreus 11, vendo aí mais um personagem daquela galeria ali da fé, daquela grande nuvem de testemunha, de acordo com o capítulo 12, que vem logo em seguida de Hebreus 11. O capítulo 12, versículo 1, chama esse grande número de pessoas de grande nuvem de testemunha que nos rodeia. Então, esses que obtiveram um bom testemunho pela fé, viveram tempos difíceis, venceram, e agora Deus também nos chama a isso, eu creio, e para que a nossa fé seja fortalecida, as nossas mensagens serão baseadas nesse texto. Nós vamos orar. Eu queria convidar você para ficar de pé, lembrar os irmãos que precisamos estar atentos às recomendações. Ninguém, não é bom, tá? Cantar com máscara, orar com máscara, mas você vai ter que fazer isso. Então, no final do culto, é muito bom aquele aperto de mão gostoso que eu posso dar em vocês ali, para despedir, desejar uma boa semana. No entanto, eu quero dizer para os irmãos que isso não vai ser possível, nem que eu fique na porta e nem que você faça aí em relação ao seu outro irmão, para atender aí às exigências, né, do nosso município. Também os diáconos já disponibilizaram na saída de cada porta um álcool para que você possa higienizar sua mão, tá? Enfim, nós vamos orar, agradecendo a Deus, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Deus pelas pessoas que estão passando por dificuldades. Eu acho que todos nós fomos afetados. Tem gente mais afetada do que outros, mas é muito triste ver que já tem gente passando fome, que isso já está chegando na sua família. No meu caso, por exemplo, eu posso citar minha família. Meus 3 cunhados estão desempregados, não sabem como vão fazer com as contas. É uma situação que atinge a todos nós e a gente precisa clamar ao Senhor. Estou citando aqui o meu exemplo, mas você conhece muitos outros, e eu queria que você nesse momento clamasse a Deus comigo, agradecendo porque Ele é Senhor sobre tudo, mas ao mesmo tempo pedindo a Ele que faça cessar tudo isso. Meu Deus, nós estamos na Tua presença e queremos, ó Deus, em nome de Jesus, nos colocar em oração, ó Pai. Em primeiro lugar, agradecer o Senhor, agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso, agradecer, ó Deus, porque o Senhor é Deus sobre o macrocosmo, sobre o universo inteiro. Portanto, é Deus também sobre partículas, sobre células, sobre o vírus. O Senhor é Deus. E o Senhor pode dizer para essa pandemia que ela cesse. O Senhor pode dar sabedoria aos homens
Mas muito mais, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor dê temor do Senhor. Pai, nós como cristãos temos que lembrar de orar, Senhor. Eu confesso a Deus que muitas vezes deixo, ó Deus, o ódio, a amargura, o rancor tomar conta do meu coração, mas eu tenho pedido ao Senhor para que o Senhor me ajude e me ensine a orar como Jesus ordenou, orar pedindo a bênção do Senhor para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos fazem o mal, para aqueles que estão mal intencionados, Senhor. Nós, ó Deus, queremos, ó Deus, é que o Senhor olhe por nós, porque a nossa confiança, ela está absolutamente no Senhor, porque o Senhor está acima de todo homem, o Senhor está acima de todo nome, o Senhor é Deus, e é por isso, ó Deus, que nós acreditamos que a vitória para essa situação, ela vem pela fé, a confiança, Deus, nas promessas de alguém que é justo, que é inabalável no seu ser, na sua conduta, nas suas promessas. E é por isso, ó Deus, que nós queremos recorrer ao Senhor nesse momento. Primeiro, agradecer, porque estamos crescendo. E segundo, ó Deus, clamar ao Senhor e pedir que o Senhor tenha misericórdia. Tenha misericórdia, ó Deus, dos milhões que estão sendo afetados. Milhões, Senhor, milhões. Não temos nem como dimensionar. Meu Pai, tem misericórdia dos países ainda menos desenvolvidos que o Brasil. Tem misericórdia, Senhor, tantos missionários que já estão passando fome, gente passando fome, meu Deus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia, meu Deus, ó Pai, que o ego, ó Deus, todo ego venha a ser derrubado. O Senhor diz isso, que aquele que se exalta será humilhado, e a humilhação, ó Deus, é uma bênção para o ser humano, porque ele aprende a se enxergar. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe, Senhor. Nós temos, em termos, ó Deus, de ações, as nossas ações são inócuas. Porém, ó Deus, nós acreditamos no poder da oração. A Tua palavra diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. E tem muita gente orando com sinceridade de coração. E eu sei que o Senhor é um Deus que ouve. O Senhor não é moroso, o Senhor não é negligente, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É por isso que nós tomamos esse passo de fé, contando a Deus que o Senhor vai agir como agiu sempre, abrir o mar, derrubar muralhas, ó Deus, e dar a vitória àqueles, ó Deus, que clamam e que buscam o Senhor. Nós assim, ó Deus, suplicamos, agradecidos, e louvamos o Teu nome nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ainda de pé, irmãos, a abrir nossas Bíblias em Hebreus. E nós vamos ler juntos, você com a sua máscara. Virou moda, né? Cada uma mais bonita que a outra. Você aí com a sua máscara vai ler, ainda que a sua voz saia meio abafada, no capítulo 12 de Hebreus, versículo 1 ao 3, depois a equipe de cânticos tem a oportunidade. Diz assim: portanto, todos juntos, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Eu passo a palavra agora para a equipe de cânticos.
Nós vamos continuar louvando, adorando e exaltando esse Deus que é digno, esse Deus que Ele é Deus, independente da situação que a gente vai enfrentando. É um Deus que tem cuidado de cada um de nós, nesse momento de dificuldades que todos nós temos enfrentado. É um Deus que nós podemos confiar. É um Deus que nós sabemos, né, que se a doença vier, Ele é Deus. Se curado a gente for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Então, independente da situação, Ele é Deus. Então, confie nesse Deus que te criou, esse Deus que te formou, esse Deus que cuida de você em toda e qualquer situação. Deus é Deus. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
capítulo 2, versículo de número 8, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de mim, não vem de você, é dom dele. É graça que nós recebemos todos os dias da mão do nosso Deus. E graça é o quê? Favor imerecido. É algo que eu não mereço, é algo que você não merece. E é algo que nós recebemos do nosso Deus todos os dias. Então, o que é olhar para a cruz, nós podemos entender o amor de Deus por mim e por você. Um amor tão grande, capaz de entregar o único Filho. E o amor de Cristo por cada um de nós, capaz de aceitar uma morte de cruz, para dar a mim e a você a esperança, ao olhar para a cruz.
Senhor, Deus querido, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcançou com teu amor, ó Deus, com teu perdão. Obrigado, Deus, porque o Senhor deu a nós, ó Deus, o maior de todos os presentes, ó Deus, que é a vida eterna. Obrigado, ó Deus, porque nós sabemos que nesses momentos difíceis, ó Deus, o Senhor permanece ali conosco, cuidando de nós em cada momento, ó Deus. Abençoe cada irmão aqui presente, aqueles irmãos que não estão aqui, ó Deus, e vão assistir depois desse culto, ó Deus, que tu abençoe eles também de igual modo, ó Pai. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos repetir alguns versos que nós lemos pela manhã. De manhã eu falei sobre o exemplo nessa galeria da fé. Alguns chamam da galeria de heróis da fé. O capítulo 12 de Hebreus vai chamar de nuvem de testemunhas, pessoas que obtiveram bom testemunho pela fé, em tempos difíceis, tempos de aflição. E eu falei pela manhã sobre o primeiro personagem que aparece aí, que é Abel, e hoje eu quero falar sobre o segundo, que é Enoque. E eu queria muito que você lesse comigo. Eu vou ler em voz audível, você vai ler, acompanhar apenas com os olhos, e depois você vai deixar sua Bíblia aberta, para que a gente possa meditar nessa porção da palavra. Hebreus 11, eu lerei do versículo 1 ao versículo de número 6. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. E hoje, como vamos concentrar nesse segundo personagem que aparece a partir do versículo 5, fala de Enoque. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você, por favor, deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar brevemente na palavra de Deus nessa noite, nesse pequeno trecho. Deus, fala ao nosso coração nessa noite por Tua palavra. Nós já louvamos o Teu nome, cantamos aqui, ó Deus, que o Senhor é Deus em qualquer tempo. O Senhor é Deus, sempre é Deus, e nós Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, porque em Cristo somos mais do que vencedores em qualquer situação. Para nós, ó Deus, não deve importar o contexto, porque fé vai além do contexto. Fé é contemplar o invisível, é ter a certeza, ó Deus, do que não vemos, mas, ó Deus, acreditamos com convicção, ó Deus, que tal é concreto, é algo que de fato, ó Deus, tem os seus efeitos sobre as nossas vidas, ó Deus, e que não falha. É por isso que nós cremos, ó Deus, na nossa salvação. É por isso que nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem um plano para o Teu povo.
É por isso que nós cremos, ó Deus, que vamos passar por qualquer situação, porque a nossa vitória é garantida em Cristo Jesus. Nós cantamos aqui, ó Deus, sobre a cruz, e é isso, ó Deus, quando nós olhamos para a cruz, percebemos o Teu amor, e nele, ó Deus, tudo está resolvido. Nele, ó Deus, no Teu amor demonstrado na cruz, há esperança, a vida eterna. Foi para isso mesmo que o Senhor enviou o Teu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E pela fé, Deus, queremos pedir ao Senhor que nos ajude a vencer esse período, ó Deus, esse breve período, ó Deus, de turbulência, esse momento, ó Deus, que é apenas um momento, é algo transitório, porque, ó Deus, temos a certeza absoluta que os tempos mudarão, mas o Senhor é o mesmo sempre, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e sempre será o mesmo, ó Deus, o mesmo Deus de amor, de misericórdia e de graça. E é por isso que nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, pela porção da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Eu fiz questão de ler de novo, desde do primeiro versículo de Hebreus 11, porque aí há uma definição muito importante sobre o que é fé. O que é fé? Fé, segundo as Escrituras, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E por causa dessa fé, essa certeza de coisas que eu não vejo, então, portanto, fé é ver o invisível, fé é acreditar em fatos que ainda não aconteceram, mas acreditar como fato, como algo concreto. Foi por causa dessa fé que as Escrituras dizem que esses homens que aqui estão listados obtiveram bom testemunho. E eu falei aqui rapidamente pela manhã que bom testemunho nos nossos dias significa, de um modo bem grosseiro, se fôssemos definir, bom testemunho significa andar pelo rito do crente, né? E isso vai mudando de época em época. Por exemplo, quem tem mais aí de 30, são poucos, né? Quem tem mais de 30 aí sabe que há um tempo atrás havia uma discussão muito grande se mulher podia ou não usar calça, não é? Hoje essa discussão não existe mais. Perceba como essa questão vai mudando. O bom testemunho que as Escrituras dizem que devemos ter não tem nada a ver com o que vestimos, com quem andamos, com onde frequentamos, não tem a ver com isso. O bom testemunho que a palavra de Deus mostra aqui em Hebreus 11, e a intenção de Deus é que você continue essa galeria dos homens que viveram pela fé, é o bom testemunho da fé, é acreditar no impossível. O próprio texto nos mostra, diz aqui no versículo 3, que pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, tem algo que necessita de mais fé do que isso? A gente acredita que Deus fez nascer tudo que existe, fez com que toda a matéria viesse pelo poder da sua palavra. As coisas visíveis vieram das coisas invisíveis. Isso é fé. E é nisso que eu e você precisamos acreditar. Precisamos acreditar no Deus do impossível. Você tem certeza disso? Foi o que Jesus afirmou, não é? Jesus disse que se nós crêssemos, nós faríamos obras maiores do que aquele ele estava fazendo. Ele fez muitas. O que Jesus disse? Que não há impossível ao que crê. Não haverá impossível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Quantas vezes Jesus disse para tantos: seja conforme a tua fé te salvou, fique curado conforme a tua fé. A fé é um elemento essencial se nós queremos honrar e agradar a Deus aqui na face da terra. Inclusive o texto aqui diz isso. Olha o que diz aí no versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna
galardoador dos que o buscam. A maior prova de que o povo anda e caminha nessa terra, sendo chamado de cristão, mas anda assim sem fé, é porque eles perderam essa perspectiva de que Deus é galardoador dos que o buscam. O povo acredita nos homens, mas duvida de Deus. E maldito é o homem que confia no homem, inclusive nele mesmo, e duvida de Deus. É necessário, irmãos, para que eu agrade a Deus, que eu confie nele, e mais, que eu acredite que ele é um Deus bom, e é galardoador dos que o buscam. Essa galeria aqui, você acha que é de homens que se destacaram pelo seu mérito? Eu falei aqui pela manhã sobre o exemplo de Abel e Caim. Vai ler lá a história de Abel, poucas linhas, não fala muita coisa, mas diz que pela fé o que ele ofereceu foi aceito, e o que Caim ofereceu não. Sabe por quê? Porque não era o elemento, como eu falei. Alguém certa vez disse, aí existem várias teorias, né? Eu já ouvi falar da teoria de que Caim na verdade é filho da serpente, e que Abel é filho de Adão. É por isso que Deus amaldiçoou o filho da serpente. Não tem nada disso, isso é baboseira. Mas, por exemplo, tem gente que diz que o sacrifício de Abel foi aceito porque o sacrifício de Abel tinha sangue e apontava ali para Cristo. Não é isso. Não foram os elementos exteriores que fizeram com que o sacrifício de Caim fosse aceito e o de Abel negado, mas é o elemento interior da fé, da dependência, da convicção de que Deus é bom e de que eu sou mau e de que Ele faz por mim o que eu não mereço. Caminhar assim na face da terra, meus irmãos, independência de Deus, ainda que você seja um ser imperfeito, faça com que você entre por essa galeria desses homens imperfeitos, mas totalmente conscientes e totalmente dependentes do poder, da misericórdia e da graça de Deus. É por isso, eu vou tomar liberdade para explicar, vou pedir aos irmãos que me permitam explicar o que eu expliquei de manhã também. No capítulo 12 aí de Hebreus, fala sobre a consequência de caminharmos aqui sem fé. E nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que Jesus poderia perguntar: acaso se o Filho do Homem vier, encontrará porventura fé na terra? Estamos vivendo sem fé, amedrontados, acovardados. E isso não tem a ver, preste atenção, não tem a ver com sermos irresponsáveis, não tem a ver com sermos pessoas ignorantes. Não, ser assim é burrice, é tentar a Deus, que Jesus disse que nós não devemos fazer. Mas, meus irmãos, nós não podemos ceder. A Bíblia é repleta de histórias assim. Eu estou falando da galeria da fé, de gente que teve desafios pela frente, e o que fez nesses desafios? Enfrentou-os. Agora eu estou vendo muito cristão, sabe fazer o quê? Querendo correr. E não é por causa da pandemia, nós já estava assim antes. É gente desistindo da vida em vida. Como diz aqui Hebreus 12, é a consequência dessa falta de fé no meu e no seu coração. Diz aqui que tendo nós uma grande nuvem de testemunha nos rodear, nós devemos correr a carreira que nos está proposta com perseverança. Significa não desistir. Quanta gente você conhece que já desistiu e nem tentou? Ainda o texto diz que é para a gente olhar com firmeza, ter um alvo, ter um objetivo. Diz o texto que é para a gente olhar para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria suportou o sofrimento, não fazendo caso do desprezo dos homens, continuou. E por isso, por ele ter sido o que mais se humilhou, a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Todo humilhado não será exaltado? Não é o que as Escrituras dizem? Como ele foi o que mais dependeu de Deus, o que mais se humilhou, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E diz o texto ainda o seguinte: considerai, pois, atentamente,
Esse que nos serviu de exemplo, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E continuem no exemplo dele, porque ele venceu. E ele promete também, ele garante que a nossa vitória é garantida. A nossa vitória nele é certa. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E se não vivermos assim, irmãos, o texto aqui diz a consequência: nós vamos desmaiar em nossas almas. Uma pessoa que desmaia, você pode levá-la para onde for. Você vai desmaiar aqui, você levar ela para o hospital, quando ela acordar lá, ela vai falar o quê? Onde que eu estou? Não é assim? Perdeu a consciência. A gente está assim, irmãos, um bando de cristãos zumbi, que caminha, que faz tudo, canta, ora, vai na igreja, faz tudo, mas perdeu a consciência, perdeu o propósito da vida, desmaiou na sua própria alma. E Jesus faz uma pergunta: o que vale o homem conquistar tudo e perder a sua alma? Se o homem perde a alma, isso é possível. E é por isso que eu quero falar desse segundo indivíduo aqui, que é Enoque. Enoque, irmãos, a gente tem que pesquisar aqui nas Escrituras para a gente achar sobre ele. No livro de Hebreus vai dizer o seguinte: que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. E eu queria pedir para você abrir comigo lá em Gênesis 5. Deixa o seu dedinho aí. Nós vamos lá em Gênesis 5, se eu não me engano, versículo 21 e 24, para vermos então a história de Enoque, que é curta, mas é de um profundo significado para mim e para você. Gênesis 5, versículo 21 ao 24, diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Metusalém é o homem mais velho das Escrituras, viveu 969 anos, segundo as Escrituras. Diz aí o texto que andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Versículo 24: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. É interessante, irmãos, algumas coisas aqui para a gente analisar. É que no capítulo 5 você tem aí aquela parte difícil de ler das Escrituras. Fulano de tal gerou fulano, teve filhos e filhas e morreu. Eu sei, e Deus está vendo você pular essas partes nas Escrituras, viu? Quando você está lendo a Bíblia, Deus está vendo você pular as genealogias. Tudo bem, Ele perdoa. Mas quando chega em Enoque tem algo curioso. Enoque não morre. Enoque é trasladado, é recolhido por Deus sem que veja a morte. E aí, irmãos, a gente fica pensando, né? O que é esse homem? Quem era esse homem? E o que ele fez? O que significa de fato andar com Deus na terra? Diz o texto, irmãos, que Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Foi pai já, quase avô, né? 65 anos e gerou o seu filho. E é interessante, a gente não pode afirmar que foi esse o fator, mas é interessante que a expressão que Enoque andou com Deus vem logo depois do nascimento do seu filho. Diz aí o texto, olha, versículo 21, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Eu não sei quando começou essa caminhada de Enoque com Deus, se foi antes, se foi depois do nascimento do seu filho. Eu acredito que foi depois, porque de fato o nascimento do filho mexe com a gente.
Quanta gente você não conhece que consertou depois que teve um filho? Porque agora é a hora da responsabilidade. Uma das maiores, se não a maior das bênçãos em ter tido filhos, filhas no caso, né, no meu caso, foi que eu pude compreender ainda mais a dimensão do amor de Deus. Eu não consigo compreender por completo, ninguém é capaz, nem altura, nem profundidade, nem largura. Não há uma mente que possa compreender a extensão do amor de Deus por nós. Eu não consigo entender. Para mim chega a ser loucura. As minhas filhas não são perfeitas, Jesus era perfeito. Eu não daria as minhas filhas por ninguém. Meus irmãos, se Deus falasse assim: Wellington, vai ali e sacrifica suas filhas, eu ia dizer: Deus, eu não consigo. Eu não tenho a fé de Abraão. E Abraão só tinha aquela fé porque ele foi experimentado muitas e muitas vezes. Eu não consigo. Mas ele foi capaz de fazer isso por mim. E aí eu fico pensando na extensão do amor de Deus, como o amor de Deus, quando a gente tem um filho, como ele pode ser compreendido com uma intensidade muito maior. Como um filho leva de fato a gente a refletir sobre a nossa conduta, porque agora nós temos que ser exemplo para eles, temos que ser espelho, e muito mais, queremos que eles vivam em um lugar melhor. Quem aqui quer ter filho para destruição? Quem aqui olha para o filho e fala assim: nossa, tomara que o mundo seu amanhã seja muito pior do que o meu hoje? Tem alguém aqui que gosta, que vê assim? Gostaria disso para o seu filho? Não é para que eles vivam num mundo melhor do que o nosso que a gente batalha? Não é? Eu sei, meus irmãos, que Enoque, em determinado momento da sua vida, pode ser depois do nascimento do seu filho, ele decidiu andar com Deus. E ele andou com Deus. E se ele começou aos 65, hein? Dá tempo aqui para todo mundo. Dificilmente nós temos alguém aqui com mais de 30. Né, Tonhão? Dificilmente nós temos aqui alguém que tenha mais aí idade do que Matusalém, do que Enoque. E Enoque andou com Deus. E ele andou com Deus de tal forma. Eu estava lendo um comentário sobre isso, e eu achei engraçada a alegoria que a pessoa fez. É que Enoque e Deus se tornaram tão amigos nessa caminhada, que chegou uma hora que Deus falou para Enoque: Enoque, está mais perto da casa do que da sua. Vamos chegar. O que significa andar com Deus, meus irmãos? Andar com Deus é trazer o local onde Deus está, que é o céu, e não é o céu físico, geográfico, mas é o céu no campo da existência de toda bondade e perfeição, onde não existe o pecado, para cá. É quando eu trago a essência de Deus para onde eu vivo. É quando eu passo a ter a consciência, ainda habitando aqui nessa terra, eu passo a ter o que a Bíblia diz, consciência de que eu sou alguém do alto. Eu penso nas coisas do alto e vivo aqui, mas como se vivesse lá. E eu oro a Deus dizendo: Senhor, seja feito aqui na terra a tua vontade, como é feita nos céus. Porque o meu viver, como disse o apóstolo Paulo, eu acho que Enoque poderia dizer também, o meu viver é Cristo, e o morrer é lucro. Enoque andou com Deus e foi arrebatado, foi trasladado por Deus, porque já não tinha sentido a morte para ele. Ele já passou a viver o céu na terra. E Deus não fez isso só com Enoque, Deus fez isso com Elias, que subiu num carro de fogo. E eu acredito, irmãos, piamente, que Deus tenha feito inúmeras vezes isso na história, tendo poupado alguém de ver a morte, do sofrimento. Quanta gente, talvez aí muita gente que foi dada como desaparecida, está com o Papai do Céu lá, a gente não sabe.
Mas Deus fez isso muitas vezes na história, porque Ele é Deus e Ele pode. E aqui há o testemunho de que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E a Bíblia dá testemunho sobre ele. A gente vai achar Enoque ainda, só para a gente terminar, esse exemplo de fé, e que precisa ser imitado. E alguém pode pensar assim, nossa, imagina Enoque, eu tenho certeza que você imagina assim, Enoque como aquele homem de igreja. Porque a gente pensa que o perfil de quem anda com Deus é assim, homem de igreja. Ah, a mulher andou com Deus, mulher de igreja. Não tinha igreja aqui, irmãos. Andar com Deus é ter a consciência de que aqui na face da terra eu vivo para satisfazer a vontade daquele que me arregimentou, daquele que me alistou, daquele que me tornou cidadão da sua pátria por amor. Enoque, pela fé e por andar com Deus, viu coisas, irmãos, antes de qualquer outro, coisas reveladas antes de qualquer outro. E eu vou pedir para você abrir aí em Judas. Na epístola de Judas, versículo de número 14, perdão, irmãos. Quando aqui Judas está falando dos homens que seguiram, versículo aí 11, né, o caminho de Caim, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, pereceram na revolta de Corá, homens egoístas, homens que queriam de toda forma ser aceitos por eles mesmos e ao mesmo tempo obter o que desejavam a qualquer custo. Diz o texto aí que esses homens são como rochas submersas, enganadores, nas vossas festas de fraternidade, são falsos, banqueteando-se junto, sem qualquer recato. São, na verdade, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens secas, sem água, impelidas pelos ventos, sem firmeza alguma, em plena estação dos frutos, mas seca, deles desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. E o texto ainda continua dizendo que eles são como ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Tudo que sai de dentro deles é morte e podridão. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Homens com mentes nebulosas e que caminham conduzindo multidões às trevas. E diz o texto aí no versículo 14 o seguinte: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o que nós estamos falando hoje sobre ele, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer o juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios e pecadores proferiram contra ele. Irmão, você entendeu isso aqui? Enoque, o sétimo depois de Adão, andou com Deus de tal forma que ele pôde contemplar e por isso profetizou sobre a vinda do Senhor Jesus, que nem tinha vindo ainda pela primeira vez, sobre aquele que viria para julgar os ímpios e as suas obras ímpias, contra toda impiedade viria o Senhor. Sabe por quê? Porque ninguém teve tempo fácil na história da humanidade. Desde que o homem pecou, o mundo é difícil. Não foi isso que ele quis? Deus não disse que era morte? Escolheu morte, não é? O produto do campo seria produzido com muita dificuldade, a mulher teria muitas lutas, dificuldades,
na sua existência, quanto à sua fragilidade, a dor do parto e tudo mais, isso que foi estabelecido ali no princípio. E no princípio, o homem já mostrou que ele não estava para brincadeira. A gente viu hoje pela manhã, nem bem o homem inaugurou o pecado, um irmão já matou o outro. E até hoje isso nos choca. Choca você ficar sabendo que um irmão matou o outro, é uma coisa chocante, não é? E no tempo de Enoque, o sétimo depois de Adão, não era diferente. O homem sempre terá que conviver com homens ímpios. O homem justo sempre estará no meio de um mundo que as Escrituras dizem que jaz no maligno. Jesus não mentiu para você, nem para mim. Ele disse que o mundo é assim mesmo. E ele disse ainda mais: eis que eu envio vocês como ovelhas para o meio de quê? De pastores, né? De lobos. E o que o lobo faz com a ovelha? Despedaça, destrói. Meu irmão, não é brincadeira. Viver e servir a Deus não é brincadeira. A Bíblia nos diz o que mais sobre isso? Que o inimigo das nossas almas veio para quê? Matar, roubar e destruir. E ainda diz mais, diz que ele é como um leão que anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E se você não ouviu, vou aproveitar aqui e deixar a dica para você. No nosso canal, tem lá, na parte do Evangelho da Graça, a mensagem sobre a tentação que Jesus enfrentou, ali diante de Satanás. E é como justamente Satanás tenta nos enganar, nos tragar, nos traga, porque nos falta fé. A Bíblia diz que para a gente apagar os dardos inflamados do maligno, as suas tentações, as suas ações, é preciso que a gente esteja embraçando o escudo da fé com o qual nós vamos poder apagar os dardos inflamados do maligno. Mas eu quero dizer para você que Enoque andou com Deus, queria tanto fazer a vontade de Deus, que Deus lhe revelou coisas inimagináveis para alguém que era apenas o sétimo depois de Adão. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Se você, meu irmão, quer conhecer coisas profundas, coisas inimagináveis, se você quer trazer de fato as coisas do mundo invisível para o visível, eu desafio você a palmilhar o caminho que escolheu também Enoque, e que escolheu também Abel, e que escolheu também todos os homens que estão nessa galeria aqui de Hebreus 11. Eu queria chamar você a viver como a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que o justo viverá por fé. Nós estamos num momento muito difícil, não vou mentir para vocês não, muito preocupante. Tem muitas coisas que podem acontecer, desde crise econômica a quem sabe guerras. O mundo, ou vocês acham que o dia mau, Deus coloca um aviso, manda uma mensagem para você, né, na agenda, fala assim, o Google lá te lembra, tal dia você vai ter o dia mau. Quando aconteceu aquilo tudo com Jó, diz o texto lá que os jumentos estavam comendo, os servos trabalhando, de repente veio o dia mau. Quando estourou um dos episódios mais macabros de toda a história da humanidade, que foi aquele atentado contra a vida dos judeus na Alemanha, foi assim, Um dia eles estavam ali nos seus trabalhos, não deu tempo de ninguém fugir. De repente veio aquela situação que até hoje nos deixa assim, abismados como um homem é capaz. Não duvida não. O homem
o justo vive por fé, mas o ímpio vive para satisfazer as obras de Satanás. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas quem é ele diante de nós? Porque se Deus é por nós, e nós vamos vencer, ainda que morramos, a gente é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Ninguém pode tirar a nossa vitória. E é por isso que eu chamo você a viver pela fé, esse momento, e a vida que Deus tem para você, todos os anos, para que você também, ainda que não esteja escrito aqui, nas Escrituras, mas eu tenho certeza que a sua história estará escrita no livro da vida, como alguém que viveu e creu, por isso obteve um bom testemunho. O meu desejo, meu irmão, é que lá na frente, o seu filho, a sua filha, assim como Matusalém pôde olhar para Enoque e falar assim: meu pai foi alguém que andou com Deus. Que o seu filho também possa falar isso de você, possa lembrar com carinho dessa fé inabalável que você tinha em qualquer tempo, em nome de Jesus. Nós vamos ficar de pé, meus irmãos, e nós vamos orar. E eu queria nesse momento que com fé também nós orássemos por uma irmã muito querida da nossa igreja, que está bastante enferma, a nossa irmã Ângela. Parece que ela está com trombose, né? E precisa das nossas orações. Vamos ficar de pé. Há mais algum pedido neste sentido também? Alguém? As famílias enlutadas, bem lembrado, vamos orar. Essa semana a família da Vânia despediu aí. A Vânia despediu do seu papai, o Lucas, né, a Renata do seu avô, a Dorinha do seu esposo. Então, nós vamos orar por essa família enlutada e demais famílias. E eu queria que você orasse nesse momento pelo nosso país, pelo nosso mundo. Você, meu irmão, tem que orar para que a vontade de Deus prevaleça. Amém? E a vontade de Deus, ela é em direção a todo o bem. Eu digo para os irmãos, eu tenho as minhas opiniões, mas eu digo para os irmãos que eu não quero ter certeza nenhuma. Se eu estiver errado, eu quero que Deus faça exatamente o contrário do que eu penso. Porque eu sou homem, mas Deus é Senhor sobre tudo. Principalmente daqueles que estão precisando tanto. Eu vi um vídeo agora, antes de vir, de uma criança mandando para o pai, pedindo: pai, acabou tudo, traz um miojo. E o pai chorando porque não podia trabalhar. É um camelô, não podia trabalhar. A polícia estava cercando para prendê-lo. Meus irmãos, uma situação muito difícil. Muito difícil. Então vamos orar nesse sentido. Meu Deus, por favor, meu Pai, nós somos homens e mulheres tão longe da realidade que o Senhor deseja, tão longe, Senhor. Nós, ó Deus, queremos confessar que não vivemos pela fé, porque, ó Deus, diante dos contextos que nos são apresentados, a maioria das vezes nós desmaiamos na nossa alma. Por pouca coisa, a gente já desiste. A gente desiste até sem tentar. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Se o Filho do Homem viesse, porventura encontraria fé na terra, fé na face da terra. Mas, meu Deus, nós agora, em nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor nos revista, Pai, de fé. Aumenta-nos a fé, Deus, pelo Teu Espírito. Querido Deus, em nome de Jesus, eu suplico a Deus que o Senhor abra os olhos, ó Deus, dos cristãos. Abra os olhos, ó Deus, dos que creem no Senhor, para que possam enxergar, ó Deus, para que possam enxergar o impossível, o invisível,
e que possam ver, ó Deus, que nós andamos aqui na face da terra, não pelo que vemos, mas olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. E não importa, ó Deus, o desprezo dos homens, porque temos tido isso, Senhor, quando afirmamos a nossa fé, debocham de nós, não acreditam em nós, não acreditam que o Senhor é alguém que age, que dá a solução, não acreditam. Mas, ó Deus, nos ajude a correr com perseverança. Ó Deus, porque envergonhados ficarão aqueles, ó Deus, que não confiam no Senhor, porque a Tua palavra promete que aqueles que em Ti esperam, jamais, nenhum deles sofrerá vexame, e eu acredito nisso, meu Deus. Eu sei que muita gente tem orado por esse país, tem orado, ó Deus, porque não suporta mais, tem pedido ao Senhor, Deus, para que o Senhor tenha misericórdia, e eu sei que o Senhor é um Deus que ouve as orações. O Senhor é um Deus que conhece e que sonda os corações. E nós pedimos que o Senhor venha ter misericórdia, Deus. Quando o diabo está com a boca arreganhada, desejoso, ó Deus, de causar uma catástrofe no mundo, eu quero pedir, Deus, que o Senhor venha trazer paz. Venha, ó Deus, em nome de Jesus, fazer cessar essa doença, essa enfermidade. Em nome de Jesus, visite, ó Deus, os homens maus e abençoa-os. Nós pedimos que o Senhor abençoe todos esses, ó Deus, que têm más intenções. A gente ora assim com dificuldade, ó Deus, mas a Tua palavra diz para a gente orar dessa forma, e por isso a gente pede que o Senhor abençoe a todos eles, principalmente com a visita do Senhor, porque diante do Senhor ninguém fica de pé, todo mundo é desnudado, e eu quero pedir, Deus, que o Senhor assim faça. Em nome de Jesus, Pai, olha para o pobre, para o necessitado, para quem faltou o alimento já, Senhor. Tem misericórdia dos missionários, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, onde tiver um filho Teu, ó Pai, com pão, que ele possa compartilhar com esse que não tem. Em nome de Jesus, meu Deus, para que ninguém passe dificuldade. Meu Pai, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha gerar fé no nosso coração, para que a gente possa andar. Enoque andou com o Senhor num tempo difícil. Enoque andou naquele tempo em que os homens brevemente foram destruídos ali pelo dilúvio. Tamanha era a maldade que se multiplicava. Ele, no mundo perverso, ele escolheu andar com o Senhor pela fé. E o Senhor mostrou para ele que o juízo do Senhor não tardava, que viria contra toda impiedade. Ó Pai, nós queremos também caminhar nesse mundo mal aqui pela fé, mas contemplando, ó Deus, que nenhum perverso prevalecerá, porque o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e é o nosso Deus. E é por isso, ó Deus, que nós também colocamos nas Tuas mãos, pela fé, as famílias enlutadas, todas, por causa dessa enfermidade terrível. Pedimos também pela família aqui da igreja que perdeu o seu ente querido, o Senhor possa produzir consolo, ó Deus. Pedimos pela nossa irmã Ângela, que ela seja curada dessa enfermidade, ela que é uma irmã de fé, de garra, um exemplo para nós. Eu possa abençoá-la no nome de Jesus, meu Deus, em tudo o que ela necessitar. Agora, irmãos, ide em paz, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, irmãos, enquanto vocês vivem pela fé e andam com o Senhor na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, e leve o meu abraço. Eu queria muito poder estar aí pegando na mão de cada um, mas a gente tem que seguir todas as normas. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente em nome de Jesus.